E se eu te dissesse que existiu um homem que simplesmente desapareceu? Não por mágica nem por acidente. Ele sumiu porque sua comunhão com Deus se tornou tão intensa, tão real, tão profunda, que o próprio Criador o levou. Sem dor, sem morte, sem despedida. Loucura? Para muitos, sim. Mas essa é uma das histórias mais misteriosas e inspiradoras da Bíblia. A história de Enoque. Num mundo cada vez mais barulhento, distraído e superficial, falar de alguém que venceu sem riquezas, que brilhou sem fama e que venceu a morte sem levantar espadas, parece quase absurdo. Mas é justamente isso que torna a sua jornada tão necessária hoje. Enoque não foi celebrado em vida, foi guiado em silêncio. E esse silêncio pode estar te chamando também. Se você já se sentiu deslocado, incompreendido ou com aquela sensação estranha de que existe algo maior, essa história é para você. Prepare-se para descobrir como foco, força, fé e oração podem transformar a trajetória de um ser humano comum em um legado eterno. E, quem sabe, fazer você olhar para sua própria vida de um jeito totalmente novo. Nem todo mundo percebe quando nasce numa geração corrompida. A maioria simplesmente se adapta, repete padrões, segue o fluxo. Mas Enoque, não. Desde cedo, havia nele uma inquietação diferente. Enquanto muitos ao seu redor se perdiam em vaidades, Enoque carregava nos olhos uma fome estranha, fome de sentido, de presença, de propósito. Como quem sabe, mesmo sem entender, que o mundo oferece pouco diante do que o coração verdadeiramente precisa. Ele poderia ter sido um mais entre tantos. Afinal, ser descendente de Sete o colocava na linhagem certa, mas não o tornava automaticamente especial. O que o tornava único era sua escolha. Ele decidiu não aceitar a superficialidade como norma. O caos ao redor não o hipnotizava. Pelo contrário, o empurrava ainda mais para dentro de si e, consequentemente, para mais perto de Deus. E é aí que começa toda a grande virada, quando alguém decide parar de seguir a multidão e começa a ouvir o sussurro da eternidade. Talvez o segredo esteja exatamente nisso. Enoque não era perfeito, mas era atento. Enquanto o mundo acelerava rumo à perdição, ele freava, parava, observava, refletia. E num tempo em que ninguém mais falava com Deus, Enoque começou a escutar. O foco dele não era vencer no mundo, era sobreviver à distância do Criador. E foi essa sede, esse foco, essa força, que o colocou em rota de colisão com algo maior. Mas isso foi só o começo. Tem gente que olha para o céu e só vê nuvens. Enoque, não. Ele via sinais. Ele via Deus escondido em cada detalhe, no movimento do vento, na dança das folhas, no brilho das estrelas. Onde outros enxergavam apenas rotina, ele via propósito. Era como se seu coração estivesse sintonizado numa frequência que os outros já tinham esquecido. Uma frequência onde a fé não era apenas crença, mas percepção. Ver o invisível exige mais que visão, exige sensibilidade. Enoque não gritava sobre suas experiências, ele simplesmente vivia. E esse viver silencioso era, por si só, uma oração. Enquanto os outros corriam atrás do que passava, ele se inclinava sobre o que permanecia. Era um homem que andava devagar, não por preguiça, mas porque cada passo era uma conversa com o Eterno. Ele não precisava se isolar no deserto para encontrar Deus. Bastava uma árvore, uma noite estrelada ou o barulho da água. Tudo falava, tudo ensinava. E a maior beleza? Enoque via Deus nas pequenas coisas, porque se recusava a se distrair com as grandes ilusões. Ele treinou seus olhos e sua alma para perceber o que era sutil, mas essencial. Isso exige foco, exige fé, e uma coragem absurda de parecer estranho num mundo tão raso. Mas por dentro, Enoque estava cheio de uma paz que o mundo não podia dar, e muito menos entender. E essa paz silenciosa estava prestes a chamar ainda mais atenção. Não fui um anjo com asas de fogo, não houve trovões nem terremotos. O chamado de Deus para Enoque veio como um sussurro, aquele tipo de voz que só ouve quem silencia por dentro. Em meio a uma noite comum como tantas outras, ele sentiu algo que não sabia explicar. Um calor no peito,
Uma presença que não se via com os olhos, mas preenchia tudo. Era Deus chamando, não com palavras, mas com o amor. E Enoque entendeu. Daquele dia em diante, algo mudou. Ele sabia que não podia mais viver como antes. As conversas vazias, as distrações do cotidiano, as metas humanas, tudo aquilo perdeu o sabor. Era como se o céu tivesse virado seu novo lar, mesmo ainda pisando na terra. Esse tipo de transição não é fácil. Requer força para deixar o velho, foco para seguir o novo e fé para caminhar sem mapa. Mas Enoque estava disposto. Ele não queria só saber de Deus, queria andar com Ele. E olha, andar com Deus não era um passeio no parque. Era abrir mão de conforto social, de certezas mundanas, de prazeres instantâneos. Era orar quando ninguém entendia, crer quando tudo parecia em silêncio. Enoque não virou religioso, virou um buscador, um homem que trocou a estabilidade da rotina pelo mistério da presença divina. E esse passo corajoso, ainda tímido e pessoal, o lançaria numa jornada que mudaria tudo. Tem gente que acha que fé é fechar os olhos e esperar. Enoque mostrava o contrário. Fé é abrir os olhos para o invisível e caminhar mesmo assim. Com o passar do tempo, ele passou a receber visões, revelações e uma sabedoria que não se aprendia em livros. Era como se o próprio Deus o levasse pela mão por entre véus que a maioria nunca soube que existiam. Mas o curioso é que mesmo diante dessas experiências grandiosas, ele continuava o mesmo homem simples de sempre. Enoque não usava o que sabia para impressionar os outros. Não havia orgulho em suas palavras, nem arrogância em suas ações. Cada visão que recebia, ele tratava com reverência, como quem recebe um segredo precioso e sabe que deve protegê-lo mais do que exibi-lo. A fé dele não era espetáculo, era entrega. E isso é raro, porque convenhamos, é fácil se exibir quando Deus te mostra algo. Difícil é guardar no coração e viver como se nada tivesse mudado, mesmo que saiba que tudo mudou por dentro. A cada revelação, Enoque mergulhava mais fundo. Ele não buscava explicações apenas, buscava transformação. A oração dele não era "me mostra mais", e sim "me molda mais". E talvez por isso, Deus continuasse confiando segredos a ele. Enoque entendia que sabedoria não era para se sentir superior, mas sim para servir com mais amor. E quanto mais ele recebia, mais silencioso ele se tornava. Mas esse silêncio estava prestes a começar a ecoar de um jeito que ninguém esperava. Você já conheceu alguém que muda o ambiente só com a presença? Enoque era assim. Ele não precisava discursar, fazer campanhas ou impor crenças. Bastava estar ali. Seu olhar calmo, seu jeito atento, sua vida coerente, tudo nele parecia apontar para algo maior. Enquanto os outros buscavam aplausos, ele buscava intimidade. E o brilho que saía dele não vinha de si, mas sim reflexo de uma luz que ele carregava por dentro. A convivência com Enoque mexia com as pessoas. Algumas se sentiam inspiradas, outras desconfortáveis. Não porque ele julgava, mas porque ele era um espelho. A presença de alguém que vive em sintonia com o eterno expõe o quanto estamos longe disso. Enoque não queria seguidores, nem prestígio. Ele queria ser fiel. E isso o tornava um farol num tempo escuro, um lembrete vivo de que é possível viver com integridade num mundo que insiste em se perder. Só que quanto mais ele se aproximava do céu, mais distante ele parecia das preocupações da terra. Não por alienação, mas por prioridade. Ele sabia o que importava e escolhia viver em função disso. Foco, força, fé, oração. Era esse o combo que sustentava sua caminhada. E à medida que sua luz brilhava, um novo papel começava a se formar no horizonte. Não era só sobre inspirar, era hora de alertar. Um dia, aquilo que Enoque via nas entrelinhas começou a se tornar mais claro e mais pesado. Deus começou a lhe mostrar não apenas segredos do presente, mas vislumbres do futuro. E o que ele viu não era fácil de digerir. Era como assistir a um filme de tragédia, sabendo que os personagens não acreditariam em você se contasse o final. Ele viu o orgulho se espalhando como praga, a injustiça tomando conta e uma humanidade correndo de Deus, direto para o abismo. Essas visões vinham como ondas,
fortes, inesperadas, transformadoras. Enoque sentia que precisava falar. Mesmo sabendo que muitos zombariam, ele começou a alertar. Suas palavras não vinham com agressividade, mas com urgência. Era como um trovão saindo de um coração compassivo. Ele falava sobre juízo, sim, mas falava também sobre misericórdia. Sobre a chance de voltar, de se arrepender, de buscar a presença de Deus enquanto ainda havia tempo. E você sabe como é difícil ser a voz dissonante. Enquanto todos querem ouvir promessas de sucesso, Enoque falava de responsabilidade. Enquanto os outros queriam bênçãos, ele falava de arrependimento. Mas ele sabia que sua missão não era agradar, era obedecer. E mesmo com o peso dessas revelações, ele continuava andando com Deus. Era como se cada profecia o deixasse ainda mais perto daquele que o havia chamado. Mas essa jornada profética ainda tinha mais capítulos a revelar. Quando Matusalém nasceu, algo novo despertou em Enoque. Não foi só alegria, foi responsabilidade. Aquele pequeno ser em seus braços representava mais do que uma herança biológica. Era a continuidade de uma missão. Ser pai para Enoque não era apenas prover ou proteger, era formar, orientar, ensinar a temer a Deus num mundo cada vez mais hostil à verdade. E isso exigia algo raro: coerência entre o que se crê e o que se vive. Enoque não apenas falava de fé, ele mostrava. Mostrava no jeito como tratava as pessoas, como resolvia conflitos, como priorizava o invisível. Matusalém cresceu vendo o pai ajoelhar mais do que reclamar, ouvindo histórias sobre o Criador mais do que conquistas humanas. Era uma infância marcada não por riquezas, mas por valores. E essa base seria essencial para o futuro, pois a linhagem de Enoque carregaria mais tarde o peso de uma geração que sobreviveria ao juízo. Ele sabia, mesmo sem todos os detalhes, que algo grande se aproximava. Sentia no espírito que sua família teria um papel crucial no desenrolar dos planos divinos, e isso o motivava ainda mais a viver com propósito. A paternidade, para Enoque, não o afastou de Deus, pelo contrário, o aproximou. Ele entendeu que criar filhos com foco, força, fé e oração era também uma forma de andar com Deus. E esse andar, agora, se tornava mais profundo e mais sobrenatural. E então um dia, Enoque sumiu. Literalmente, sem aviso, sem explicação, sem rastro. As pessoas procuraram por ele nos vales, nas montanhas, nos caminhos que costumava trilhar. Nada. Era como se tivesse evaporado da terra. Mas quem o conhecia de verdade sabia, ele não havia desaparecido, havia sido levado. A comunhão dele com Deus se tornou tão intensa, tão viva, tão insuportavelmente sagrada, que o céu o puxou para si. É difícil imaginar isso com a nossa mente limitada. Um homem simplesmente não morrer, mas é justamente aí que mora a beleza. Enoque não foi poupado da morte por sorte, mas por propósito. Ele não queria fugir da vida, queria estar tão perto de Deus que já não fazia mais sentido continuar por aqui. E de alguma forma, ele conseguiu. A oração virou diálogo, a fé virou presença, e o corpo virou ponte entre dois mundos. Isso nos deixa uma pergunta desconfortável. E se o maior prêmio da vida não for riqueza, fama ou realização pessoal, mas estar tão próximo de Deus ao ponto de ser carregado por Ele? Enoque não foi herói de guerra, não fundou reinos, não escreveu livros, mas foi lembrado como homem que andou com Deus. E isso, só isso, já dizia tudo. Só que o que aconteceu depois foi ainda mais impactante. Depois de sua partida, Enoque não virou só saudade, virou símbolo. Com o tempo, sua história passou a ser contada com reverência, quase como se fosse um mito, mas era real. Gente de todas as idades repetia a mesma pergunta: como alguém pode andar tanto com Deus ao ponto de desaparecer? A resposta, no fundo, estava menos no desaparecimento e mais no tipo de vida que ele escolheu levar. Porque Enoque não sumiu de nada. Ele foi se esvaziando do mundo até caber no céu. A ausência dele virou presença. Onde quer que se falasse em fé genuína,
Lá estava o nome de Enoque. Ele não deixou monumentos, mas deixou memórias vivas. Ele não escreveu salmos, mas deixou pegadas profundas. As pessoas o lembravam como aquele que vivia na terra, mas já respirava o céu. E isso dizia mais sobre Deus do que sobre ele. É possível, sim, viver de forma tão íntegra e conectada com o alto que a lógica humana não dá conta de explicar. E talvez esse seja o maior legado de Enoque: mostrar que a comunhão com Deus não é inalcançável, nem mística demais. Ela é real, é vivível, é possível. Ele abriu uma trilha no meio da floresta da religiosidade e da hipocrisia, mostrando que foco, força, fé e oração constantes transformam qualquer um em um ser extraordinário. Mas o mais curioso de tudo é que essa lenda viva ainda ecoa. Ecoa como um convite silencioso. A história de Enoque não terminou com o seu desaparecimento. Pelo contrário, foi aí que ela começou a falar mais alto. Em cada geração, sempre existe alguém que se sente deslocado do mundo. Alguém que sente que há algo mais. A esses, a história de Enoque sussurra: sim, existe. É como se sua caminhada com Deus ainda deixasse marcas frescas na trilha da vida, convidando os corações inquietos a seguirem por ela. Um convite que não vem com promessas fáceis, mas com um propósito eterno. Esse chamado não vem com holofotes, vem no silêncio da alma, no incômodo com o superficial, no desejo de uma vida com sentido. Enoque nos mostra que é possível viver aqui como cidadãos de lá, que a oração pode ser constante, que a fé pode ser firme mesmo sem aplausos, e que o foco na eternidade nos dá força para viver dias difíceis com esperança. Não se trata de copiar Enoque, mas de encontrar em sua jornada um mapa espiritual que nos inspire a andar com o Criador. Talvez o mais poderoso de tudo isso seja isso: Enoque não era super-humano. Ele era um de nós, um homem comum, com uma decisão incomum: andar com Deus de verdade. E se ele conseguiu, por que nós não? Essa é a pergunta que ecoa como um martelo no coração. A história de Enoque não é só um registro antigo, é um espelho, um convite, um lembrete de que ainda dá tempo de viver com propósito, com fé, com foco, com força e com oração como estilo de vida. Então me diga com sinceridade: como você tem andado? Tem corrido atrás do mundo ou caminhado com Deus? A história de Enoque nos lembra que não é o tempo de vida que define um legado, é a qualidade da comunhão. Ele não deixou riquezas, não ergueu monumentos, mas o seu nome atravessa milênios como símbolo de alguém que decidiu viver diferente, alguém que fez da oração seu diálogo mais íntimo, da fé sua visão, do foco seu rumo e da força espiritual sua maior arma. Talvez você nunca desapareça como Enoque. Talvez nunca receba visões do céu ou profecias apocalípticas. Mas isso não importa. O que importa é: você pode começar hoje a caminhar com Deus. A jornada começa com um passo, e esse passo pode ser agora. Então se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa ouvir esse chamado. E lembre-se, andar com Deus é possível. Enoque provou. Agora é sua vez.